começar a nossa aula, vou falar sobre como a gente precisa cuidar da nossa postura quando a gente faz o trabalho manual. Vamos dar atenção à posição da nossa coluna, às nossas articulações. Vamos ver como é que eu estou sentada. Estou com a coluna torta, vou estar bem, né, esperta aí com essa questão de não estar... É o que eu falo, quando a gente está fazendo um trabalho manual, a gente às vezes esquece e só vai sentir quando começa a doer, né? Então, vou trabalhar um pouco, vou levantar um pouco, vou alongar, vou beber água e fazer alguns exercícios para as mãos, tá? Eu vou passar agora um vídeo para vocês de alguns exercícios de alongamento. Sempre quando a gente está fazendo um trabalho manual, a gente vai dar um cuidado com as nossas mãos, tá? Então, de vez em quando a gente para, faz um alongamento, ó, esse é muito bom, ó, puxa, assim, conta até 10, uma mão, na outra, no outro sentido também, tá? Vamos estar bem cuidando das articulações da mão. O tear é interessante porque a gente está sempre trabalhando com todos os... Ó, assim, como se a gente estivesse aquecendo, né, para fazer um esporte, né? A gente vai aquecer para fazer nosso trabalho. Tá? Então, um cuidado extra aí com a nossa articulação, ó. Gira para fora, gira para dentro. É um cuidado aí com o nosso corpinho, nossa ferramenta maior que as nossas mãos. E tem esse alongamento que eu gosto muito, que é muito bom, que a gente puxa as mãos para cima, fica em pé, se alonga, puxa as mãos e imagina como se a gente quisesse furar o céu com as nossas mãos. Então, fazer alongar toda a lateral do corpo, tá? E agora vamos começar a tecer. Então, agora a gente vai começar a fazer a nossa trama, nosso tearzinho. E para iniciar, olha, eu vou trabalhar com 2 fios, tá? Esses são 2 novelos de molê. Então, eu vou deixar 10 centímetros, que é mais ou menos a metade aqui do nosso tearzinho. E vou dar um nó corrediço. Vou precisar amarrar aqui e vou fazer um nó corrediço. Esse nó corrediço, ó, eu dou uma volta aqui no meu dedo, ó, e passo por dentro. Por que que eu quero esse... Ó, eu vou prender aqui. Por que que eu quero esse nó corrediço? Porque quando a gente terminar o trabalho, ele desmancha facilmente. Eu vou tirar, quando eu tirar o tecido do tear, eu vou tirar o nó. Então, ó, repetindo, ó, nó corrediço, dou a volta aqui, deixo mais ou menos uns 10 centímetros de fio para a gente fazer o arremate. Prendo aqui numa das bordas do tear. Vou girar ele na minha direção para a gente começar aqui. O nozinho fica perto de mim. E vou começar indo até a diagonal oposta. Esse vai ser o nosso início. Então, agora a gente vai começar a tecer, né? Fizemos o nozinho, que eu expliquei no primeiro vídeo. Então, aqui a gente vai dar o nó e vai deixar esse nó na nossa direção. Vamos entender que é a parte de baixo e a parte de cima, tá? Fica mais fácil a gente entender esse movimento. Então, vou seguir aqui na diagonal, vou passar no prego do lado, né? Vou voltar pulando um prego. Aqui embaixo eu vou passar de um prego para o outro por cima desse primeiro fio. Vou seguir e vou voltar aqui em cima. Tá? Então, essa trama a gente chama de trama diagonal, porque ela é construída, né, diagonalmente assim no quadrado. Mas ela também é circular, tá vendo? Então, é um movimento. Aqui eu vou começar passando por baixo e por cima, começar a fazer nossa trama aqui, e tudo que eu faço em cima, espelha embaixo. Tá? Então, ó, desci aqui, vim aqui, repetiu o que eu tinha feito aqui. Voltei pelo prego do lado, sempre andando no prego, atenção pra gente não pular nenhum. Então, aqui, ó, vim aqui, gosto de segurar aqui o fio, ó, que fica mais fácil da gente... E aqui, ó, vou começar
por baixo, sempre por baixo do primeiro fio. Aí começa, ó, fazendo a trama. Por baixo, por cima, por baixo. Então, eu sempre vou entrar por baixo e sair por cima aqui. E ele já vai criar, tá vendo, a trama diferente da última carreira. Então, aqui, se ela tá por baixo, por cima, aqui tá por cima, por baixo. E o que eu fiz aqui, olha, vai repetir aqui embaixo. Então, esse movimento circular nos ajuda, porque na realidade a gente só faz a metade do trabalho, né, que é tecer essa parte de cima. Aqui. Começo, vou puxando os fios que estão por baixo, ó, da última carreira, passo o fio, acomodo aqui no próximo prego, desço, e ele vai espelhar o que aconteceu aqui em cima, vai espelhar aqui embaixo. Continuando, olha, aqui a gente vai subindo. Agora eu vou falar sobre essa questão, ó, de como a gente vai andando. É muito importante esse início, a gente ir fazendo de uma maneira bem devagar, e entender o que eu chamo de ritmo, né? Quando a gente aprende alguma técnica de trabalho manual, o início é sempre difícil, né? Eu sempre faço uma comparação com andar de bicicleta, né? A gente tem uma dificuldade inicial e insiste, e a partir dessa insistência, né, a gente aprende e vai ficando cada dia mais fácil, né? Então, esse fazer, né, devagar, prestando atenção em cada movimento, dando aquela atenção também que a gente já falou sobre a questão da postura, né? Isso é muito importante. Então, o primeiro quadrado vai ser mais difícil, a gente vai entender, né, as dificuldades. Depois o segundo já vai ficando melhor, já vai ficando um pouquinho mais fácil, né? E vamos nesse movimento das mãos, entendendo, né, que a gente tem que ter, ó, um pouquinho de paciência para aprender nesse início e dando o tempo de ganhar esse ritmo para a gente ficar cada vez mais fácil, né? A gente está com esse movimento. Então, falar desse ritmo, né, de um trabalho manual, minha dica aí fica que a gente comece bem devagarinho, prestando atenção em cada detalhe, e aí a gente vai ficando cada vez mais fácil e mais rápido, né, o movimento, as mãos já vão criando o seu jeito, né, de fazer, cada uma vai achar o seu jeito. Então esse é primeiro esse entendimento, né, da gente saber que a gente vai começar devagar e vai aos poucos melhorando. A gente vai falar sobre a questão agora do material, que a gente vamos evitar de trabalhar muito esticado, né, o fio. Então, o que acontece? Eu deixo o fio acomodar sem estar esticando demais. O que acontece? A lã, ela tem uma elasticidade. Se a gente trabalha com o fio muito tensionado, no momento que a gente tira o tecido aqui do tear, ele vai encolher, né? Então ele vai funcionar, né, como um elástico e vai encolher. Se a gente estiver trabalhando com um fio de algodão, um fio assim mais sem elasticidade, a gente, no final da trama, a gente vai começar a ter dificuldade de tecer, porque isso aqui vai ficar muito tensionado. Então, uma dica: trabalhar sempre com fio mais para frouxinho, né? Não vamos deixar nada muito bambo, mas também não vamos tensionar demais, né? Então,
essa sensibilidade, né, da gente entender assim, cada uma vai ter como todo, né, um ponto de tricô. Se você for olhar uma pessoa e a outra com o mesmo fio, ela vai ter um ponto diferente, mas a gente vai estar prestando atenção nessa questão, tá, do acomodamento, como acomoda, né, o fio, como acomoda cada carreira, tá, para ele, quando a gente tirar do tear, o tecido não encolher. Tá? Então, olha, é importante que a gente vai acomodando, sentindo ó, que não está muito tensionado, ele está, né, esticadinho, mas sem aquela tensão. Então, fica. Aqui, ó, a gente está trabalhando com 2 fios. Eu gosto de botar sempre o dedo assim, ó, dentro, entre os 2 fios, para evitar que ele torça demais, né? Eu acho que uma torção ou outra a gente não vai se preocupar, tá? Eu acho que nada que vai comprometer o trabalho. Mas é interessante que a gente evite o máximo, né, de deixar o fio um torcer com o outro. Se a gente está trabalhando com vários fios, a gente pode optar realmente de deixar, né, ele torcer, que ele vai fazer um efeito interessante também, né? Então, são efeitos que a gente vai criar, optando por deixar os fios assim, sempre sem torcer, mas também não se preocupando, se eventualmente tiver um ou outro, não vai comprometer nosso trabalho, né? Então, aqui, ó, esse meio, normalmente ficam os fios torcidinhos, a gente não preocupa. Ah, se vendo ficou torcido demais, eu posso, ó, depois com uma pequena agulha, vir ajeitando, tá? Essa torção e levando ela, para aqui, para a lateral, tá? Então ela vai, e vamos seguindo em frente aqui com a nossa trama, tá? Dessa maneira, procurando, ó, tá? Olhando aqui a cada acomodada de carreira, ó, aqui também, ó, vim, e aqui, ó, eu posso distorcer. Aqui. Então, tá trabalhando com essa maneira. E aqui, olha, eu vou descer um pouco, tá? E vou estar sempre fazendo esse movimento aqui, ó. De vez em quando eu dou uma parada, olho o avesso, porque muitas vezes a gente pode estar distraído, né? E de repente chega aqui, ó, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Ó, vim aqui, desci, tô descendo, aí aqui, ó, me distraio e pego só um dos fios, tá? Isso acontece, olha, então, né? Tô aqui, fui. Não percebi, né, que eu fiz esse erro. Quando eu acomodo aqui, ó, eu já vou dar uma conferida, tá? Mas de repente eu não vi. Então, às vezes, dependendo do tipo de fio que a gente está usando, o avesso vai nos mostrar. Então, essa coisa de estar virando do avesso, é interessante que a gente veja. Então, assim, vi que errei aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Olha, vou desmanchar. Posso desmanchar até o erro, posso desmanchar, olha, faço, o que é bom, eu faço desmanchar, ó, desmanchei, tá? E vou começar de novo. Então, né, a gente falou sobre a questão do ritmo, então essa questão da gente estar devagar, olhando cada momento, que às vezes a gente está lá na frente, vai ver que errou, né? E como falou uma primeira professora minha de TA, às vezes fica um erro e aquele erro, né, se a gente perde um tempinho para desmanchar,
E se a gente deixa, ele vai ficar ali, né? Toda hora que a gente olhar, ainda mais a gente, né, que está fazendo o trabalho, toda hora a gente vai dar, nosso olho vai bater naquele erro. Então, vale a pena a gente estar, né, com essa atenção, saber que é, né, aqui é fácil de manchar. Então, tá essa, vamos estar atenta com essa questão. Seguindo, eu acho interessante aqui, olha, a gente procurar ir pescando aqui de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, puxei. Acho que fica melhor esse movimento, ó. 1, 2, 3. E, ó, sempre entendendo, ó, que a gente está puxando, tá, os fios que estão por baixo da última carreira. Então esse movimento, né, como eu falei no início, a gente, ó, vamos entrar sempre por baixo e sair por cima. O movimento é o mesmo, né? Desde o início a gente vem fazendo esse movimento. Vai chegar um momento que vai começar a ficar apertado para puxar com o dedo, né? Então, eu pedi, né, na lista lá de materiais, essa agulha de crochê número 6. Tá? Então, ela tanto vai servir para nos ajudar, quanto também ela pode, ó, servir como uma ferramenta para ir acomodando o tecido. Tá? O que acontece às vezes? A gente faz assim, ó, acomoda com o dedo, ele fica tá vendo? Uma distância maior do que a gente quer. Então, ou a gente pode vir, né, como eu vim desde o início, acomodando assim de levezinho por cima, ou usar, ó, a agulha, o avesso da agulha, que nos ajuda assim como um batedor. E ela também vai nos servir, aqui, ó, vai chegar um momento que, ó, a gente pode estar usando a agulha como era o meu movimento, né, que a gente estava fazendo com a mão, ó. A gente vai fazer puxando, fica mais fácil, né, de puxar com a agulha. Então, ó, venho, faço o movimento inteiro, e aí eu vou acomodar aqui com a mão agora. Coloquei, e a questão, né, da torção, vou procurar sempre distorcer aqui o fio antes de acomodar. Usando nossa agulhinha aqui para acomodar. Continuando. Agora eu vou falar sobre como que a gente acomoda cada carreira, né? A gente vai visualizar, ó, uma linha reta, ó, entre, que eu vou ficar atenta aqui, isso lá desde o início, tá, gente? Vou falar aqui porque é interessante a gente visualizar com o quadrado mais cheinho, né? Então, ó, fiz aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou estar sempre, esse acomodar do fio, eu vou estar, ó, ele sempre vai vir numa linha reta. Então, o que eu vou evitar, ó? Nem vou deixar ele ficar assim, ó, como se fosse uma barriga, e nem vou empurrar demais. Então, eu sempre, ó, visualizo com uma linha reta entre, ó, tá vendo? Ele vai acomodar. Procurando, ó, acomodar em uma linha reta de prego a prego, tá? Quanto mais a gente for,
ao mesmo tempo, né, que a gente está fazendo a trama, a gente vai ajeitando ela, entendendo, né, que quando ela sai do quadrado também ela se organiza, né, melhor, ela tem, né, uma maleabilidade do tecido, ela já vai se acomodar, mas quanto mais a gente já deixar a trama organizada, mais bonito vai ficar nosso trabalho. Terminando aqui, né, nosso trabalho, vou falar sobre uma questão que eu acho muito importante. Vários estudos têm comprovado que o fazer manual ajuda na prevenção de várias doenças, né? Às vezes doenças que vêm com a idade, a gente está atenta a estar exercitando, né? Então, a tecelagem manual, ela tem uma característica, eu acho interessante, né? Que a gente trabalha com as duas mãos ao mesmo tempo, né? Não tem um movimento que é muito repetitivo e pode estar lesionando, né? Alguma articulação. Então, como eu falei também no início, a gente vai estar sempre atento à postura, o jeito que a gente está trabalhando, né? Às vezes você está numa cadeira, às vezes você está decidir sentar no sofá para tecer. Então, vamos sentar, mas vamos estar bem atenta, né? Tanto com a postura e também com a nossa cabeça. Então, vou sentar para tecer, vou colocar uma música, vou botar, de repente, uma palestra, tanta coisa bacana acontecendo hoje, né, na internet, as pessoas disponibilizando palestras, shows. Então, acho que é um momento nosso, pode ser também encarado como um momento meditativo, né, aquele momento que a gente vai parar, vai analisar, né, nosso dia, respirar, né, ouvir os sons ao nosso entorno, tentar mentalizar coisas positivas, né? Então, é um exercício, né? Que a gente, ao mesmo tempo, né? Que pode ser um exercício para as nossas mãos, ser um exercício também, né? Para a nossa cabeça. Então, fica uma dica aí. Acho que a gente também transfere, né? Esse carinho, né? Do trabalho que a gente está realizando. Esses dias eu escutei bonito, assim, da gente fazer as coisas com amor e alegria, né? Hoje a gente está vivendo um momento tão de dúvida, né? De medo. Então a gente usar esse ser o nosso momento. Estamos tecendo, estamos pensando em coisa positiva, estamos, né? Aprendendo coisas diferentes. Tá? Vamos botar uma meta pra gente nesse fazer. Tá? Então, fica aí uma dica pra gente. Estamos chegando aqui, ó, na última passada dupla. Tá? Então, olha, esse aqui vai ser a última passada. A gente vai chegar, tá vendo? Ó, desse lado aqui tem um último prego, que é onde a gente vai chegar. E, ó, vai ficando cada vez. Tem essa questão também, né? A gente vai tecendo rapidinho até chegar aqui, depois o grau de dificuldade vai aumentando um pouquinho. Mas a gente vai, ó, devagarinho. Vamos buscando aqui, ó. Seguir. Tá? Essa parte aqui é mais... Então, ó, chegamos aqui, tá? Na penúltima carreira, quer dizer, na realidade, a última carreira dupla. Tá? Então, olha, a gente abriu aqui e vamos agora para a nossa última carreira. Então, essa última carreira, eu vou pegar o fio, agora eu vou fazer com fio único, tá? Então, olha, eu vou subir com ele aqui, vou medir uns 10 centímetros e vou cortar, tá? Aqui nessa medida. Vou pegar a nossa agulha, que a gente também, né, falou na lista de materiais, que é a agulha de tapeçaria número 13, sem ponta. E, ó, vamos colocar os 2 fios e vamos, ó, completando essa última passada.
vai ser com fio único, né? Então a gente veio desde o início com o fio espelhado, né? O que acontece de um lado acontece do outro, então ele é um fio que está sempre dentro desse mesmo espaço. Na tecelagem a gente chama esse espaço de cala, né? Então né, os dois vêm preenchendo com a mesma cala, né? Com a mesma abertura. E agora esse último, ó, vai ser o nosso fechamento aqui, ó. Então, fazendo aqui, deixando aqui nessa posição para vocês visualizarem melhor, exercitando aqui minha coordenação motora, para a gente ficar aqui na mesma posição. Então, ó, essa hora também vamos dar bastante atenção, porque a gente pode estar pegando né, um fio só. Então, ó, já vamos distorcendo, vamos arrumando aqui nossa trama. E vamos seguindo. Uns pouquinhos. Esse último aqui, ó, vai ter um por baixo e um por cima. E acabamos nosso tecido. Tá? Então, ó, já finalizamos o nosso tecido. Então, finalizamos nosso tecido. Vou dar aquela olhadinha aqui no meu avesso, como eu já falei em uma das aulas, tá? Vou ver se não... Agora, às vezes eu faço um erro, ele só vai aparecer quando eu viro aqui do avesso. Vou usar o avesso da agulha de crochê para ajeitar, ó. A gente pode ir ajeitando, ó, tá vendo a trama? Ele sempre acomoda quando sai do tear, mas é bom que a gente já ajeite ela para ela ficar toda uniforme. E já, ó, do avesso mesmo, ó, eu já empurro para chegar aqui na ponta dos pregos, ó. Então eu vou chegando aqui até chegar nas pontinhas dos pregos, viro do certo, vou tirar o meu nozinho corrediço, aquele nosso nó do início, tá? Desmancho ele e vou aos pouquinhos, ó, tirando nosso tecido. Já vai saindo pronto, ó, ele já sai pronto e tecido, ó, ele não precisa ter acabamento. Essa é uma das coisas boas também dessa trama diagonal, ó, que ele, tá vendo? Ele já, conforme ele vai saindo, vamos dar uma, ó, a gente pode fazer esse movimento também, ó, de empurrar contra o prego. Vamos dar uma tensão também, ó, pra gente não deixar um fio só e ele repuxar, ó, então... Ó, conforme a gente vai tirando, mais fácil vai ficando aqui, né? E nasceu nosso tecido de 20 por 20, tá? Então, esse é um momento, né, da finalização do nosso trabalho. Vou fazer agora um pequeno arremate. Essas duas pontas, eu falei para a gente deixar com 10 centímetros. A gente dobra aqui e já corta. Ó, vamos cortar aqui essas duas pontas. Elas ficam certinhas do mesmo tamanho. Tá, então. Ó. E vamos partir para o próximo. Agora eu vou ler para vocês uma história chamada Moça Tecelã, de Marina Colasanti. E esse livro é uma beleza, ele é ilustrado pela família Dumont. Essa família é bem conhecida na internet, quem quiser dar uma pesquisada, vale a pena ver o trabalho deles. Eles tanto fazem ilustração de livro, já vi capa de CD, tem quadros na internet, vale muito a pena dar uma olhada. Elas fazem live também no YouTube. Então, super bonito. Então, é uma família e elas sempre
trabalham sobre os desenhos do Demóstenes Vargas. Então, vamos começar. Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Esse livro foi presenteado por uma amiga, Mariana. Um grande abraço, querida. Realmente é uma beleza de trabalho, né? Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em um longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo e, em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. Eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao seu lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado e sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Naquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e precisa justo agora que parecia justo que agora eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas cores de tijolo, verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas a casa pronta já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter um palácio? Perguntou. E sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo portas, pátios, escadas, salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batia os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto, e entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e o seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu. Faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo os palácios de luxos, os cofres de moedas, as salas de criado. Tecer era tudo o que fazia,
tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior do que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre e sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados, os palácios, todas as maravilhas que continham. E novamente se viu em sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estreando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos seus sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumiu as pernas e, rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Todo o peito aprumado e um emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. Então, aqui tem uma apresentação, né, da Marina Colasanti. Ela nasceu em Asmara, na Etiópia, e dá um ar de distância e mistério. Viver na Itália, vir para o Brasil e construir uma nova vida torna a história mais próxima e intrigante. Escrever sobre fadas, reis, unicórnios e princesas nessa era cibernética acrescenta algumas interrogações à história da autora. Marina Colasanti estudou na Escola Nacional de Belas Artes, fez gravura em metal e trabalhou na imprensa como editora e cronista. Traduziu dezenas de livros, entre eles A Romana e Vidas Vazias, de Alberto Moravia, e publicou muitos textos de poesia e prosa. Nessa época de transformações rápidas, muda a realidade externa, mas a nossa realidade interior, feita de medos e fantasias, se mantém inalterada. É com que dialogam as fadas, interagindo simbolicamente em qualquer idade, em todos os tempos. Então, meninas, fica aqui um pouquinho dessa beleza de história para vocês e espero que vocês tenham gostado.